Hoje eu quero insistir um pouco com os irmãos sobre o combustível que nós temos, ou deveríamos ter, ou temos o dever de ter para servir ao Senhor. Existe um combustível, alguma coisa que impulsione e torna muito legítimo, muito original, muito real, alguém servir a Deus. E sem isso aqui é impossível. Você vai se apegar a qualquer coisa menos a verdade de Cristo. E esse combustível é o amor. Hoje eu quero falar sobre amor. E esse amor é o amor específico, um amor original. Não é um sentimento que nós construímos ao longo do tempo por algum tipo de afeto ou apego, mas é uma essência original. E sem o real amor, nem eu e nem você que está aí servirá a Deus de maneira real. Você não andará com o Criador de maneira real. E sem esse amor, tudo se tornará somente um grande desafio religioso, enfadonho, sem resultados ou perspectivas reais, sem o verdadeiro propósito do amor do reino de Deus. Você estará fadado a abandonar a fé e, às vezes, sem mesmo abandonar a sua congregação, abandonar a fé sem mesmo ter que abandonar costumes da sua religião. Quando nós falamos de amor, nós estamos falando da única forma de alguém realmente amar ao Senhor. A primeira coisa que eu quero dividir com vocês é, essencialmente, o que o amor realmente é capaz de fazer. O que o amor realmente é capaz de fazer. O amor capacita a coisas que talvez ninguém teria capacidade de fazer. A primeira coisa que nós entendemos do amor, que foi por causa do amor que fomos salvos. Não foi por causa de uma meta, não foi por causa de uma ideia de reunir pessoas, não foi uma ideia de carência de Deus, não foi absolutamente nada nesse sentido. Se a salvação chegou aos homens, foi pelo amor. Vamos começar com um texto que todos nós conhecemos, João 3,16. Se você pode abrir, abre para nós, por favor. João 3,16. Vamos ler aí? Diz assim: porque Deus o quê? Então, o motivo pela qual nós somos salvos é porque houve um amor no nosso Senhor. E não foi um breve amor. Entenda que é um amor de tal maneira, a grandiosidade desse amor
é de tal maneira que fez que ele entregasse o seu filho. Agora vai aqui comigo em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. O verso de número 4. Efésios 2:4 ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em quê? Pelo seu o quê? Que nos, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, pelo muito amor que nos amou. Se nós estamos aqui hoje tendo a oportunidade, o privilégio, a graça de falarmos da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, é porque de antemão Ele nos amou, e nos amou dentro de uma condição não amável. Estávamos em uma condição não amável. Quando Deus, em seu propósito, nos ama, Ele nos ama em uma condição que não éramos amáveis. Não éramos amáveis. Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5, verso de número 8. Diz assim: mas Deus prova o quê? Para conosco, em que Cristo que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre o amor, que o amor ele tem uma fonte, ele tem um propósito, ele tem uma natureza, e ele é manifestado na obra de salvação de nosso Senhor para conosco. Primeiro, ele amou todos nós que estamos aqui, somos alcançados pelo seu amor, pelo um amor prévio que antecede qualquer ato de justiça ou retidão nossa. Ele não nos amou enquanto nós estávamos buscando a Ele. Ele não nos amou porque éramos bonzinhos, não nos amou porque estávamos a favor de sua vontade, porque concordávamos com Ele. Não foi um amor de afeição. Ele não olhou para nós e disse: olha como é lindo, olha como é bonito, olha como que é educado, olha como é gentil. Não foi por esse amor. Ele nos amou por aquilo que Ele é. A sua natureza, lá na primeira carta de João, diz que Deus é amor. E para Ele evidenciar esse amor, para Ele manifestar esse amor, entenda uma coisa: Deus em momento nenhum Ele precisa ou precisará nos provar alguma coisa de sua parte. Ele não tem a necessidade existencial de me convencer de algo. Não é uma necessidade existencial dele. Porque eu a Ele não agrego absolutamente nada. Imagine que Deus é grandioso. Eu quero que você imagine o seguinte: tenta imaginar alguém, um astronauta, supostamente da Lua, olhando para a Terra. A Terra não é um planeta grande? Sim ou não? Agora imagina que lá na Terra, naquele exato momento, para o olhar do astronauta para a Terra, alguém morra na Terra. Alguma pessoa. Uma pessoa morra na Terra. Ou até mesmo um astronauta que está em alguma estação espacial em torno da Terra, a pouco mais de 100 quilômetros do chão, em torno da Terra, olhando para a Terra e passando os continentes, morre uma pessoa. Qual é a diferença que isso fez para a visão do astronauta? Nenhuma.
E se morrer 2 pessoas? Nenhuma. E se morrer 10 pessoas? Nenhuma. Da distância que ele está, ele não está vendo as figuras. E a Terra, o planeta Terra, não ficou menos terra, menos planeta, porque 1 ou 10 ou 20 ou 300 pessoas morreram. Quando eu olho para o Criador, ele é muito maior do que a Terra. E eu estando nele ou não estando nele, ele é exatamente quem ele é. Ele não se torna mais alguma coisa quando eu estou nele. Então, o favor da graça não acrescenta favor nenhum na pessoa do Criador. Só existe alguém, uma única pessoa nesse conjunto desta obra que é favorável pela graça. Sabe quem ele é? Alguém sabe me dizer? Levanta o dedo quem sabe. É você. Você é o único favorável por esta graça. E ele faz isso tão voluntariamente, movido não de um sentimento, mas movido por uma natureza, amor. Então, quando Deus salva o homem que não merece, ele é movido a fazer isso, impulsionado a fazer isso, pelo muito amor que nos amou. Então, a primeira coisa que você precisa entender, que o amor que o Evangelho nos propõe não é um amor de sentimento, não é um sentimento, mas é uma natureza. Porque talvez você esteja na expectativa de sentir alguma coisa, para que isso seja suficientemente capaz de te fazer alguma coisa. Assim como alguém por ira, raiva, furor, comete algum crime, ou por alegria comete alguma vergonha alheia, talvez alguém pense que por algum sentimento de amor, eles irão fazer alguma coisa. E normalmente nós manifestamos amor àquilo que nós temos afeto. Paulo vai chegar a dizer o seguinte, assim, é possível que alguém até morra por um justo. Em Romanos ele vai dizer isso, olha, é até plausível que alguém, ou a gente reconheça que é possível que alguém morra por um justo. Mas morrer por um pecador, então entenda, Cristo morreu por um pecador, porque amou esta pessoa. Agora é necessário que o pecador morra por amor a Cristo. As Escrituras chegam a dizer, olha, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a primeira coisa que você precisa aprender, entender e colocar na sua mente, em seu entendimento, é que qualquer perspectiva de amor a servir a Deus, você precisa pegar a perspectiva de Deus, do que é amor, para Ele fazer uma obra que nos atendeu. Ainda que nós possamos pegar comparações de como é o amor de um pai para um filho, de uma mãe para o seu filho, de uma pessoa para outra pessoa, de um marido para sua mulher, da mulher para o marido, ainda que nós temos inúmeros exemplos sobre características e manifestações de amor, o exemplo pela qual nós só podemos servir a Deus por amor é baseado exatamente em que Cristo fez. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, quem são esses? Aqueles a quem ele amou, que antes nada mais eram do que ofensas diante de Deus. Entenda, eu e você éramos profunda ofensa diante de Deus. Deus tem todos os motivos, e tem todo o poder, e tem toda a justiça, e tem toda a autoridade para exterminar todos que estão aqui dentro, sem preservar ninguém, porque todos que estão aqui, é o que diz as Escrituras, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, não há merecimento algum. Olha, Deus não está sendo enriquecido, e quando Ele
nós cantamos a Ele, Ele não está ficando mais glorioso. Ninguém pode acrescentar a Deus, como diz Paulo, quem deu a Ele primeiro para que dele possa exigir alguma coisa? Em Romanos 5, Paulo pergunta, tá bom, qual de vocês deram a Ele alguma coisa primeiro, para que dele possa ser exigido? Como que alguém pode exigir alguma coisa do Criador? Como que alguém pode exigir que Ele faça alguma coisa, sendo que ninguém deu absolutamente nada a Ele primeiramente? Ele olhou para a terra e viu só pecadores, podres e miseráveis, corruptos de coração, malvados, que desejam mal, que queriam a morte uns dos outros, que são capazes de desejar aquilo que é de alguém. Estas pessoas, a qual nós olhamos, e muitas de suas atitudes são desprezíveis a nós, é muito mais ao Criador, mas mesmo assim Deus de antemão amou o pecador, você e eu, e Ele foi movido por isso, e a sua atitude é sustentada exclusivamente por isso. Não foi por ego, não foi para Ele se tornar mais Deus, não foi para Ele se tornar mais importante, ou porque se mais um maior número de pessoas o servisse, Ele ia ficar melhor. Não foi por carência. Ele simplesmente amou. Ele simplesmente olhou para você e te amou. Ele simplesmente olhou para nós e nos amou. E esse amor levou a Ele a uma ação dolorosa, uma ação difícil, árdua. A sua ação foi renunciar um posicionamento para um resultado maior. Paulo chega a dizer que ele chegou a esvaziar de si mesmo, o Criador, o Senhor de todas as coisas, aquele cujo autor aos Hebreus diz que é a imagem do Criador, é aquele que fez todas as coisas. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele desceu, ele se sujeitou a nascer de um ventre de uma mulher nascida de pecado. Ele se sujeitou, se voluntariou a crescer entre os homens, ser julgado entre os homens, ser contado entre os homens. E mais do que isso, ele se submeteu, se subjugou a ser olhado pelos homens e ser acusado, ofendido, maltratado. Não sobre o mérito de se tornar alguém mais poderoso, nem sobre o argumento de que ele iria passar por aquilo, mas ele ia se tornar muito mais poderoso do que ele era antes. Não era um investimento em si mesmo, não era uma coisa que ele estava investindo em si, e tampouco uma coisa que ele precisaria para se tornar alguma coisa. Basicamente era um grande prejuízo, o mais absoluto prejuízo. E ele por amor, ele curou pessoas, ele curou cego, ele curou coxo, ele matou fome de pessoas, ele ressuscitou pessoas. Mesmo ele sabendo que no dia de sua sentença, aquela mesma multidão que o cercou pedindo pão, que o cercou pedindo comida, que o cercou pedindo sinal, estaria dizendo crucifica. Ele por amor, ele colocou entre os 12 e assim como atendeu e preparou os outros 11, preparou esse também, que lhe seria por inimigo, contradição, que lhe seria por diabo entre eles. Ele deu de comer, ele andou com ele o colocou entre eles, mesmo sabendo previamente que seria um homem de juízo. Ele amou tanto o soldado que bateu na cara dele, como o ladrão que se arrependeu. E mesmo
sem forças físicas, mesmo sendo torturado, ele coloca a cruz sobre as costas, e não foi pela força física, ou pelo preparo físico, ou como ele era forte, ou quanto ele era fisicamente preparado para aquilo, não, ele sustentou a cruz sobre as suas costas, pelo muito amor que nos amou. Ele suportou todo tipo de chicotada, e suportou coroa de espinho, e ele suportou até as mãos vazadas e os pés transpassados, e suportou até a hora certa para morrer, e não foi porque ele tinha um condicionamento físico muito bem preparado, é porque todo o seu suporte estava baseado exclusivamente em o quanto ele nos amava. E não foi por egocentrismo de depois falar assim, eu morri por um público e essas pessoas vão ficar aos meus pés. Não é por esse motivo, é porque todas aquelas pessoas que estavam sobre a terra estavam indo para o inferno, iriam queimar eternamente em um fogo de ardor de juízo. E o amor fez ele ser gerado sem relacionamento sexual num ventre de uma mulher. O amor fez ele nascer de um parto natural. O amor fez ele viver entre os pobres. O amor fez ele pregar no meio de pessoas hostis a ele. O amor fez ele anunciar o evangelho enquanto era rejeitado. O amor fez ele ser condenado, torturado, morto. E também o amor o fez ressuscitar ao terceiro dia. Isso tudo significa pelo muito amor. Isso é muito amor. Então, quando eu vejo nas escrituras pelo muito amor que nos amou, eu consigo ver a totalidade do efeito ou da ação que esse muito amor provoca. O muito amor não ficou contido em Cristo, ficou manifestado em obra, evidente. E se tem uma coisa que nós não podemos negar, e se tem uma coisa que jamais poderemos rejeitar, a ideia é de que Cristo nos ama. Porque ninguém faria isso por pessoas que nunca fizeram diferente a Ele. Não é como uma mãe que cuida bem de um filho porque o filho é dela. É alguém que amou pessoas detestáveis, obscuras, medíocres, hipócritas, perversas, odiosas, irreconciliáveis, malignas em seu pensamento, arrogantes, superficiais. Então a primeira coisa que eu quero que você pense é sobre esta matriz do que é amor. É sobre este amor que está em jogo. É sobre este amor, é desse amor que se trata a vida em Jesus Cristo, ou qualquer coisa que nós queremos partir daqui para frente. Nós que nos julgamos conhecer o nosso Senhor, nós que julgamos o fato de que temos um relacionamento com Deus, nós que nos atribuímos o mérito de salvação, sabe, nós religiosos cristãos, que frequentam os templos, que sobem seus altares, e eu falo nós, a humanidade, precisa compreender que qualquer construção de ideia de amor, que você não tiver por foco este conceito, você vai entender errado sobre amor. Então é sobre esse amor que eu quero falar. Como servir a Deus com esse amor. Esse amor. Sim, é possível que você esteja servindo ou tentando servir a Deus, mas vazio, completamente vazio do verdadeiro amor. Bom, o amor ele tem característica, Paulo se dedicou a falar sobre isso em um capítulo em Coríntios, capítulo de número 13, ele tem o cuidado, e é maravilhoso que a carta de Coríntios é toda uma correção, se você pegar a carta de Coríntios, ele está escrevendo para uma congregação que está tão embananada, está tão embolada, sabe? Eu falo que se nós estivéssemos nesse momento, talvez não desejaríamos congregar com eles.
Aí no meio disso tudo, em que ele veio desde o capítulo 1, falando, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, falando da meninice, da infantilidade deles, do pecado que existia entre eles no capítulo 5, depois sobre o comportamento das mulheres, depois sobre ceia, depois ele começa a falar, olha, até o culto de vocês está tudo desorganizado, vocês estão profetizando todo mundo junto, e na hora da ceia todo mundo come primeiro, é uma desordem. Ao ponto que chega no capítulo 15, tem pessoas dizendo que a ressurreição nem aconteceu. Olha a desordem que estava. Aí no capítulo 13, a sensação que quando eu leio, uma sensação muito particular, que quando eu estou lendo do capítulo 1 para frente, quando eu chego no capítulo de número 13, eu vejo como se fosse como se ele estivesse abrindo uma aspa para dar ênfase a uma realidade que é a grande ausência do que havia entre eles. Vem cá comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 13, o verso de número 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal ou como um sino que tine. Olha, se eu não tenho amor, eu posso ter a competência eu posso ter a capacidade de fazer um monte de coisa, e falar em idiomas terrenos ou não, e que mesmo que eu fizer isso, se eu não tiver amor, só será barulho. Verso 2, e ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, o quê? Bom, ele está introduzindo o seguinte: não interessa qualquer coisa que você faça, quem você é, as coisas que você constrói, a vida que você leva, não interessa absolutamente nada, absolutamente nada. Se você não tiver amor, você não é nada. Você não é nada. E talvez você pense que ele está falando de um amor de uma pessoa para com outra, um amor subjetivo. Mas até as pessoas mais perversas também amam. Elas amam alguém. Eu lembro que eu vi um documentário há muitos anos atrás sobre um serial killer. Ele matava todo tipo de mulher, mas ele voltava em casa, era casado, ele cuidava dos filhos e da família. Ele era um bom homem. E perguntando ele por que ele nunca fez mal para a mulher dele nunca desconfiei, ele sempre foi zeloso, cuidadoso com a gente. Ele disse, porque eu a amava. Nunca fez mal aos filhos. Então não se trata desse amor, existe algo muito além disso. Verso número 3, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso que... Bom, aquilo que ele falou para o jovem rico, te falta uma coisa, entrega tudo que você tem. E se aquele jovem rico entrega tudo e não ama o Senhor do jeito que as Escrituras apontam, qual que é o valor que teria isso? Você pode fazer todo tipo de assistência social, sabe, dar dinheiro para alguém no trânsito, porque a pessoa se sente bem fazendo isso, sabe, se inscrever, cadastrar sua conta de luz na LBV, para ver se fornece dinheiro para alguém. Você pode pensar que está fazendo estas coisas e sendo alguém que ama. Mas Paulo está dizendo, ainda não é amor, e ainda que você pode até fazer isso, e não tirar proveito nenhum real disso. E eu parafraseando, eu posso agregar mais coisas. Ainda que eu cantasse louvores, se eu não tiver amor, não adianta. Ainda que eu frequente regularmente a minha congregação e ouça regularmente algum tipo de pregação, se eu não tiver amor, não tem proveito algum, não terá proveito algum. E ainda que eu me torne um pastor grande, conhecido, ouvido por milhares de pessoas, se eu não tiver amor, eu nada serei. E se você serve a Deus, sendo um obreiro,
louvor, escola bíblica, atende a congregação com alguma coisa, e se você não tiver impulsionado do mais absoluto e profundo amor, não terá proveito. E aí ele fala características específicas do amor, verso 4. O amor é o quê? Verso 4. O amor é sofredor. O amor é sofredor. Amor é sofrer, sujeitar. Sofredor aqui no sentido de se dedicar, se submeter. E aqui nós entendemos o seguinte: o que mais as pessoas correm é do peso do sofrimento, do desgaste, da entrega. O que essas coisas implicam? O amor é obediente, o amor é sofredor, ele se inclina, ele se dedica, ele sofre o preço disso. As pessoas amam as outras. Quantas coisas nós nos submetemos quando nós afetuosamente amamos alguém? E às vezes, e muitas das vezes, as pessoas querem servir ao Senhor com esse mesmo amor que Ele ama, por exemplo, o filho, a esposa, o pai, a mãe. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que não me amar mais do que pai, do que mãe, do que filho. Você quer saber se existe algum aspecto de amor? É só você comparar o quanto você se dedica. Quando você reconhece um pai amoroso, uma mãe amorosa, é quando ele dá educação, quando ele sustenta, é quando ele cuida, quando ele orienta, há um monte de aspectos. Como que você, mulher, identificaria um marido amoroso? Como, homem, você identificaria uma esposa amorosa? Porém, no reino de Deus, amor é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Amar mais do que a mãe, amar mais do que o pai, amar mais do que a esposa, amar mais do que os filhos. E por que isso? Porque a obra do Evangelho é provocar em nós um amor compatível, relacionado ao amor que Ele sentiu, ou manifestou, melhor dizendo, por nós. E de que forma? De entrega, de morte, de sofrimento. Aonde é amor? Quando nós fazemos só aquilo que queremos, e do jeito que queremos, e se as coisas não forem do jeito que queremos, somos frustrados, desgostados, e sequer nos dedicamos. Que tipo de amor é o Criador, que eu só vou servi-lo da maneira que me cabe aos meus interesses? É por isso que as Escrituras dizem: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, você acha que o mundo é o quê? Eu já expliquei para vocês, o mundo não é uma coisa que está dessa porta para fora. Mundo é todo o universo a qual você está envolvido ou não. O mundo é tudo aquilo que não está relacionado com a verdade de Deus. Tudo fora de Deus é mundo. Tudo fora do Evangelho é mundo. Tudo fora da verdade de Deus, de sua vontade, é mundo. E se alguém ama estas coisas, logo o amor do Pai não está nele. Se você ama as suas vontades, a sua carnalidade, se você ama uma vida descontrolada, não, o amor de Deus não está em você. Então o amor é sofredor. Depois ele diz: o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata de forma leviana,
O amor não é soberbo. Verso 5: o amor não se porta com indecência. O amor não busca os seus próprios o quê? Interesse. Ele não se irrita. Ele não suspeita mal. Verso 6 diz: o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ele não se submete a uma vida de injustiça, mas uma vida de verdade. Verso 7: o amor tudo o quê? Que mais? Tudo espera e tudo. Melhor definição para a gente entender qual deveria ser o nosso amor. O que é amor? Quando há em nós amor? É quando suportamos, quando sofremos tudo, cremos em tudo, esperamos em tudo e suportamos tudo. Qualquer coisa antes disso é um bom interesse, às vezes, uma sincera inclinação. Mas o amor de Deus sofre tudo. Eu vou te perguntar, diz que tudo sofre, o que Cristo não sofreu por amor de nós? Alguma coisa ele deixou de sofrer? Alguma coisa o Senhor Jesus deixou de crer na promessa do Senhor? Alguma coisa o nosso Senhor Jesus deixou de esperar? Ou de suportar? O autor aos Hebreus capítulo 2 diz que ele suportou o peso, o sofrimento da cruz e das ofensas. Isso é amor. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender que esse é o padrão de amor. Agora, como ter esse amor? Em 1 João ele diz, não que havemos amado ele primeiro, mas ele o quê? Então você entende que esse amor, ele vem de Deus para nós. Bom, ele criou os céus, ele criou a terra, isso tudo é prova de amor, é ou não é? O ar que nós respiramos, não é? Mas você entende que quando Cristo morre, ensanguentado, torturado, esse é o selo do seu amor. A partir daí, nós devemos amar ao Senhor. De que forma devemos amar ao Senhor? Vamos aqui no Evangelho de Mateus. Capítulo de número 22. O verso de número 36. Diz assim, mestre, 22:36, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Parece um crente perguntando, né? Que coisa linda, mestre. Mas veja o verso 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o quê? Está vendo? Que a frase que parece ser de um bom cristão, nada mais é de uma pessoa que está tentando provocá-lo, simplesmente uma tentativa de provocação. Vamos ver o que ele vai falar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei de Deus? Verso 37, e Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus, de que forma? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus. Você vai ver texto como em Marcos, pode falar com todas as suas forças. Então entenda que a resposta dele é, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento.
Qual é o grande mandamento? Ele está dizendo assim, olha, você precisa ser tomado de amor ao Criador, em tudo que você é, do coração, do pensamento, da alma, da força, tudo que você é, precisa ser uma grande expressão de amor por Ele. Por quê? Por que isso? Porque quando Ele nos amou, tudo que Ele é se tornou Cristo em amor na cruz. Ele não nos amou entregando o dedo, Ele não nos amou entregando a mão, Ele não nos amou entregando um olho, Ele nos amou entregando a sua vida. Suas duas mãos, os seus pés, o seu rosto, o seu tórax, o seu coração, a sua mente, o seu olhar, o seu sangue, as suas orações, todas elas estavam voltadas ao amor. E servir ao Criador é voltar para esse tipo de perspectiva de amor. É de todo o coração. Amar o Senhor de todo o coração. E o amor é sofredor. Você vai sofrer coisas por amor ao Criador. A sua vida terá alguns deméritos, algumas dificuldades por causa do amor. Por causa do amor ao Criador, você vai renunciar às coisas que você gosta. Isto é demonstração e manifestação de amor. E assim como os apóstolos e os servos de Deus que deram a sua vida ao ponto de morrer. Olha que absurdo, as pessoas morrem tentando assaltar um banco, outras pessoas morrem porque beberam demais, pessoas estão se matando porque usam drogas e acham absurdo morrer a sua própria vida para servir o Criador. Elas estão se destruindo por tudo que interessa a sua carne. E quando diz, olha, você precisa servir o Senhor de toda a sua alma, aquilo para ela é difícil. Por que não é difícil para os homens se embebedarem até a morte, se drogarem até a morte, viverem no crime até a morte? Porque amar o Senhor vai requerer a sua vida. Você pode ofertar, você pode visitar a igreja, você pode cantar louvor, você pode começar até a congregar em algum lugar, mas se você não entender, existe uma renúncia para acontecer na tua vida, de tal maneira que vai ser sim dolorosa, e é sim dolorosa. E se alguém te dizer o contrário, está mentindo, porque a cruz de Cristo, Ele não foi amarrado, Ele não subiu de escada aquele calvário, e nem ficou segurando, abraçado, Ele foi preso, Ele foi arrastado, Ele foi torturado para a nossa salvação. Não ache, não se iluda que a sua vida cristã não terá adversidades, sim, e não serão pequenas, por isso você precisa amá-lo. Ame ao ponto de suportar as afrontas, as ofensas. Ame ao ponto de suportar julgamentos. Mas esse não é um amor lúdico, não é um amor de expressões religiosas. Não se trata do quanto você leva a mão no coração para orar, não é manifestado ou julgado pelo fato de quantas vezes você chora quando está cantando. Isso não são manifestações de amor. Isso no muito são as suas emoções sensíveis dentro da situação e do contexto. Então não se trata disso. O amor dele, ele continua. O verso 38, este é o primeiro e grande mandamento. Verso 39, o segundo semelhante a este, amarás a quem? Amará quem? Bom, se ficasse na primeira parte, algumas pessoas poderiam se encaminhar a um amor subjetivo, que vai ficar na condição de como eles entendem o que amar o Senhor de todo o coração. Se a gente ficasse, se o mandamento terminasse em amar o Senhor de todo o teu coração, era uma coisa mais íntima, mais intrínseca, mais interna, menos visível aos olhos dos homens, porque você não está no meu coração, você não sabe o quanto eu amo a Deus. Se fosse só a primeira parte, as pessoas poderiam ouvir as coisas que eu estou dizendo e falar assim, você não conhece o meu coração, se eu amo a Deus de todo o coração. Mas o Senhor é cuidadoso de colocar
O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo. Em 1 João, vai comigo em 1 João, capítulo de número 4. Primeiro João capítulo 4, verso número 20, diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, o que ele é? Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como poderá amar a Deus, a quem não viu? Bom, qualquer que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, o que ele é? Então, o que é aborrecer? Às vezes, involuntariamente, você chateia alguém. Uma ação involuntária. Chatear alguém não tem a ver com esse contexto. Aborrecer aqui é alguém que investiu, de alguma forma, intencionalmente, alguma forma de provocar alguém. Intencionalmente, eu quero provocar alguém. Sabe quando você intencionalmente quer fechar alguém no trânsito? Você não ama a Deus. Porque se você faz isso intencionalmente, é a prova de que não há amor de Deus. Há uma intenção. Sabe quando você quer descontar por maldade alguma coisa com alguém, sobre a vida de alguém? É falta de amor ao Criador. O aborrecimento intencional, eu quero prejudicar emocionalmente, fisicamente, em algum contexto, alguém, por algum motivo, porque me fez raiva, estou pagando mal com mal. Isto é não amar a Deus. E é mais do que isso. O mesmo João chega a dizer que aborrecer alguém é a mesma coisa que homicídio. Porque alguém que aborrece seu irmão já cometeu o quê? Homicídio. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma graça que não veio aliviar absolutamente nada no que compete à responsabilidade de cada um. Se você sim recebeu a Cristo em seu coração, Ele domina o teu coração, a tua vida, você tem expectativas da eternidade, da herança da cruz de Cristo, da morte e da sua ressurreição, e voluntariamente provoca a ira em alguém para descontar por qualquer desculpa esfarrapada que você possa acreditar no seu íntimo, falta de amor. Falta de amor ao Criador, ao teu Salvador. Aquele que enfrentou soco na cara que não merecia, aquele que enfrentou chicote nas costas que não merecia, e que na hora da sua morte diz, Pai, perdoa-os. A esse que você serve, você não pode dizer, eu faço isso porque ele ou ela me fez isso. Não se serve a Deus dessa forma. É isso que o texto está dizendo. Então, amar ao próximo é a relação direta com amor ao Criador. Amar ao próximo. E aí, o próximo são as camadas que estão ao seu redor. O primeiro próximo que você possa puxar da sua ideia, do seu contexto de vida, sim, é esse próximo, o mais próximo. É o que está ao seu redor. A palavra próximo dá origem ali à palavra vizinho. Próximo é aquele que está bem próximo possível. Vamos exemplificar. As pessoas que estão ao seu lado, olha aí. Faça o favor, olha para elas. Faça o favor. Olha para todas, o máximo possível de pessoas. Está vendo? Olha para mim, eu olho para você. Se você não consegue amar estas pessoas, essas que estão aqui dentro, vamos começar por elas. Parte são sua família, parte são pessoas que você convive. Se você não as ama, não há amor do Criador. Não há amor do Criador. É tudo uma grande perda de tempo. Se eu não tenho dedicação suficiente a você, com tudo que você é, eu não posso ter dedicação ao Criador. Porque aqui, agora,
tem sido as pessoas a qual nós chamamos de irmãos. Se não há amor a elas, não há amor ao reino. Se você não ama uma pessoa que está com dificuldade, se você não serve a uma pessoa que tem suas necessidades, esquece, não há serviço a Deus. Você quer uma coisa mais patética do que você sair da sua casa, sentar em uma cadeira e cantar a Deus e voltar para sua casa? Eu não sei quanto a você, mas isso é empobrecedor no que compete à fé. Se assim se resume a minha vida com Deus, é deprimente. É deprimente. Então quer dizer que a minha relação com o meu Criador é eu sair da minha casa, vestir a minha roupa e sentar num lugar, estar sujeito a uma liturgia, concluir aquela liturgia, eu ir embora, e aí é isso. E acabou. E o que é amar ao próximo? Como amar o Criador? Que nós vemos em 1 João, se nós não amamos a quem nós vemos, o irmão a quem vemos, a quem nós tocamos, a quem nós cumprimentamos, a quem nós convivemos, se não há amor a esse próximo, é lúdico, é uma ficção, é uma utopia, é uma fantasia. A vida na fé em Jesus Cristo é uma grande perda de tempo. Não há relevância alguma. 1 Coríntios 13, qual é o motivo real? Se não há a fagulha real, o impulso legítimo, a verdadeira motivação, todas as coisas que serão feitas a partir daí, é uma grande perda de tempo. E sabe o que está em jogo? Duas coisas estão em jogo quando nós fazemos alguma coisa perdendo tempo. A primeira, os nossos dias de vida estão passando. E a segunda coisa, a nossa eternidade também está comprometida. Perder tempo não é uma coisa qualquer. Tudo que você faz perdendo tempo, todo o tempo que você passa sem orar é uma perda de tempo, todo o tempo que você passa sem ler as Escrituras é uma grande perda de tempo, todo o tempo que você passa congregando sem estar entre os irmãos, perda de tempo, sem se dedicar, perda de tempo. É por amor, amar ao próximo, esse é o mais próximo, conhecido, né? O mais próximo é a família, os filhos, a esposa, o marido, né? O lar, nós queremos eles na fé, eu quero minha família comigo, congregando junto, isto é amor também, amor ao próximo. Quando eu estou entre os meus irmãos, o que eles precisam, toda vez que eu me dedico a eles, eu não sou um telespectador do reino de Deus, eu sou participante dele, isso é amor. Eu amo o meu próximo, eu oro por eles, eu sirvo a eles, eu me dedico a eles, eu desejo, eu anseio por isso, é amor. Tem um terceiro ponto da característica do amor do reino de Deus, que é amar pessoas que são detestáveis. Porque se nós amarmos as pessoas que nós gostamos, qual que é a relevância disso? Isso eu quero dizer que, tudo bem, a partir de agora, vamos supor que todo mundo se amem, se abracem, se cuidem, porque nós nos gostamos. Também não é por aí que acaba. Amar o detestável. Amar o que seria odiável. E não é amar as suas obras, e não é amar a sua personalidade, não é amar as suas atitudes, é amá-lo enquanto alma. Não tem interesse nenhum em pregar o reino de Deus para ninguém. Os ímpios estão ao seu redor e convivem com você, e escutam de você tudo, e você escuta dele tudo, mas nunca há uma manifestação de propósito sobre o reino de Deus para a salvação. Não há oração por eles, não há relação com eles de edificação. É falta de amor. Se você convive com pessoas que estão pouco se lixando para o caminho que elas estão indo, é falta de amor.
E normalmente, via de regra, isto é resultado de toda a ausência de amor quanto ao próprio Deus, quanto à própria obra de Jesus Cristo e todas as demais coisas. Eu não falo de você ser um grande pregador no seu trabalho, eu não estou falando de você ser um grande pregador na sua escola, um grande orador, mas eu estou falando de você, de estar com pessoas que você tem liberdade de falar de moda, tem liberdade de falar de namoro, de casamento, tem liberdade para brincar, você não tem liberdade para falar do reino. É falta de amor. Porque Deus te amou nessa mesma condição que você estava. Foi pregado o evangelho para você, então é falta de amor. E tem as pessoas que são detestáveis, que é aquela que eu quero dizer, que é aquelas que te fazem mal. O Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, amai os vossos inimigos, aqueles que te perseguem, é amar. Não é simplesmente não se inflamar contra ele, não é simplesmente ser apaziguador do caos com ele, não é isso, não é isso. Em alguns casos isso pode até ser covardia, pessoas que evitam o confronto, nem brigam com as pessoas que estão caçando confusão com ela, isso não é necessariamente atributo de alguém dentro do reino de Deus, é mais do que isso. É bom você evitar, e não só é bom, é necessário. Mas tem gente que faz isso, não é por amor a Cristo, não é por amor ao perdido, às vezes é por covardia. Mas a quem serve ao Senhor e ama Ele de todo o seu coração e ama aquele que persegue, ele vai suportar, até sendo corajoso para enfrentar. Ele vai engolir coisas. Ele vai amar aquelas pessoas que faz mal. Ele vai amar aquelas pessoas que estão com interesse pessoal de o prejudicar. E como que ele vai amar? Ele vai amar perdoando. Ele vai amar orando, porque ele vai dizer, orai pelos que te perseguem. E tudo isso que eu estou te dizendo é o básico daquele que em Cristo foi ressuscitado, que precisa, no mínimo, ainda que não tenha todas essas atribuições, esteja, no mínimo, se inclinado e dedicado a fazer, porque Cristo não largou a obra dele para a nossa salvação. Por que nós mereceríamos alguma coisa de sua parte, que desfazemos dela enquanto rejeitamos durante o caminho? Aquele que largar a mão do arado não é digno do reino do céu. Talvez você ache que arado é fazer alguma coisa dentro da denominação. Não, arado é a demanda do reino, é amar ao próximo, é amar o Senhor de todo o coração, é servir a Ele, é interceder pelo necessitado, é cumprir o propósito do reino de Deus. Esse é o arado. Como que devemos fazer isso? Como podemos fazer isso? Não temos em nós mesmos a competência. Quantas vezes desejamos mal, queremos o mal para alguém, ainda que sutilmente. Como amar? Amamos a nós mesmos, as pessoas estão enfiadas em seus próprios desejos, como diz Paulo em Efésios, andando em seus próprios pensamentos e desejos. E como que isso vai acontecer? Irmãos, eu digo, o que você acha de maior representatividade diante de Deus? Uma boa canção cantada por todos aqui, ou uma manifestação legítima de amor a Deus, amando o nosso próximo? O que seria melhor para o nosso Deus? Esse teto resolvido, pintado? Ou nos dedicar a amar uns aos outros? O que o Criador está na expectativa ao olhar para nós? Porque as Escrituras dizem, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e o quê? Se alegrará. O fruto do penoso trabalho foi o seu sacrifício por nós. Quando Cristo sai das águas, Ele diz, esse é meu Filho amado, é nele que eu me alegro. E agora esse Cristo ressuscitou diz assim para ele, ó, Ele
verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. O que é alegria para ele, senão a obediência? E o que é o maior sinal de obediência a ele, senão o nosso amor? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Você quer que as pessoas mudem? Você quer que o teu filho muda? Quer que a tua filha muda? Quer que teu esposo mude? Tua esposa mude? Ame ele como Cristo te amou. Ame. Ame ele como Cristo te amou. De que forma? O Senhor Jesus ensina uma coisa em João, capítulo de número 15. Ele diz assim: não existe prova de amor maior do que alguém dar vida por um amigo. Qual que é a maior prova de amor que você encontra nas Escrituras? Foi dar flores? Foi dar algum animal? Foi dar dinheiro? Não, a maior prova que você encontra nas Escrituras é o quê? Dar a vida. Então você precisa, para você amar ao Criador, você vai ter que dar o quê? A vida. E de que forma? De que forma que você acha que isso é? É uma forma lúdica, pensar assim, de pensamento positivo? Ó Deus, aquelas orações de, ó Deus, eu te entrego a minha vida. Eu vou fazer uma reza para você, dizer assim, repita comigo, Senhor, Senhor, eu entrego a minha vida. É isso? Ou existe uma demanda na hora que você sair daqui? Na hora que você sair daqui, a sua realidade, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, o trabalho, o fluxo cotidiano de vida, você, diante dos ímpios, dos incrédulos, o mundo ao seu redor, é nessa atmosfera que as coisas acontecem, é ali que essas coisas acontecem, a realidade está ali. Eu quero te chamar para a realidade de amar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma. Aí você diga, como fazer isso? Paulo diz em Romanos capítulo 5, que o amor de Deus está derramado em nossos corações por quem? Bom, então, o amor só chega ao nosso coração através de quem? Através de quem? Tem como alguém amar a Deus sem ter o Espírito de Deus? Tem como? Não tem como. Como que alguém vai amar o Criador se o amor de Deus é derramado em nossos corações, por quem? Pelo seu Espírito. Pelo seu Espírito. Então, somente o Espírito de Deus derramado em nossos corações, somente o Espírito de Deus. Ele disse, olha, eu vou deixar o meu Espírito para vós, olha, eu vou dar a vocês o meu Espírito, se vocês me buscarem de todo o seu coração, eu vou dar a vocês o meu Espírito, se vocês se inclinarem, clamarem a mim. Lembra do que ele diz em Lucas, batei e vai ser dado, pedi vai ser dado, buscar vai ser encontrado, porque todo aquele que bate se abre, todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca o quê? Encontra. Depois ele diz, olha, vocês sabem pedir boas coisas, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos que pedem a vocês. Se ele pedir pão, vocês não dão pedra. Se ele pedir peixe, vocês não vão dar outra coisa. Vocês vão dar o filho de vocês, não é aquilo que eles pedem? Aí o texto continua, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Ali não são coisas que você está pedindo. Em Lucas, Jesus está dizendo, olha, você pedir o Espírito Santo, Ele vai te dar o quê? Então, talvez, depois de tudo que eu falei, aqui você possa dizer, que absurdo, é impossível amar a Deus desta maneira. Em João 15 ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Você pode sair daqui com o argumento dizendo, poxa, como é difícil amar a Deus e ao próximo, isso não é para mim. Ou você pode sair daqui dizendo assim, ó, eu orei a Deus e Ele me deu o seu Espírito para amá-lo. Eu confio no Espírito Santo.
Eu confio na pessoa de Deus para me mover em sua obediência. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. O Espírito me guiaria na verdade. O Espírito me convenceria do pecado, do juízo, da justiça. O Espírito daria amor derramado em meu coração. Não é pingado, é um amor derramado para obedecer a tua palavra, porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E no mesmo texto ele diz: eu vou dar o Espírito, não dou para o mundo, porque o mundo não pode receber, mas eu dou a vós, e ele habita em vós e estará convosco para sempre. E a consequência disso deve ser um amor derramado o suficiente para amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. E o próximo, aqueles que congregam conosco, família, amigos, e os ímpios, aqueles que nos odeiam, ser amados por nós pelo mesmo amor. Não tem desculpa, não falta nada. Não é um discurso querendo te colocar contra a parede, é te dando oportunidade. Existe um Espírito dado à igreja que provoca neles um elemento, uma natureza que eles nunca viveram. Esse Espírito potencializou os apóstolos a pregarem, a falar em outras línguas, a profetizarem, a suportarem prisões, a cadeia, a sofrerem até a morte, porque eram cheios do Espírito. Se formos cheios do Espírito, isso vai acontecer. Ora, aonde está o Espírito, se não na vida daquele que clama por ele? Se você clamar, você terá isso. Se você não clamar, você só terá dentro do seu coração a angústia deparada diante desse discurso tão afrontoso. Ou ele nos dará o seu amor, ou ele nos dará a sua presença, ou você terá que conviver com o fato de que você rejeitou o seu amor. Você tem que decidir por isso hoje. É bom tê-lo aqui, é muito bom tê-los assentado aqui, é muito bom ter essa congregação cheia do jeito que está, isso é maravilhoso. Mas alguém hoje precisa entender que ele precisa receber o Espírito Santo de maneira tal que o seu coração irá transbordar em amor, porque aonde abundou o pecado, superabundará uma graça tão grandiosa, que ele amará o seu Criador ao ponto de rejeitar toda a sua vida, todos os seus interesses, e suportará todas as afrontas, e amará o seu próximo, mesmo que ele seja amoroso ou não. Ele vai se dedicar ao outro, ele vai começar a orar, ele vai começar a servir. De algum motivo, por alguma lógica, haverá do céu a graça de Deus que encherá o seu coração, e isso precisa acontecer hoje. Você não pode simplesmente aprovar esse discurso. Existe uma glória transcendental, um poder magnânimo supremo. Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao céu e deu o seu Espírito. Esse Espírito movimentou a igreja durante 2000 anos, levantou apóstolos, profetas, ministros, revolucionou o mundo. E ele pode te dar hoje a graça, a santidade de amá-lo sobre tudo, e você não se sentir constrangido pela mensagem, pelo contrário, atraído por ela. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo seu Espírito. Isso significa que Cristo está em nós, com o mesmo amor que esteve no Calvário, com o mesmo amor que teve no Getsemane, no mesmo amor que ele ressuscitou Lázaro, pelo mesmo amor que ele curou muitas pessoas, e que ele ressuscitou o terceiro dia. Ele está entre nós pelo seu Espírito, e com esse Espírito temos a capacidade, o poder de amá-lo. Então o que você tem que fazer é dizer: Deus, eu não consigo te amar, eu amo a mim mesmo, eu amo as minhas vontades, eu quero viver a vida do meu jeito, e isso é torturante. Eu escuto a sua mensagem, eu escuto o Evangelho, e parece que cada palavra é como se fosse um empurrão para distante, porque eu me vejo longe daquilo. Mas hoje eu consigo ver o seu Espírito me atrai
atrai a esta natureza, porque sem você, Senhor, sem Ti, eu não posso fazer absolutamente nada, eu não posso ser crente, eu não posso amar, eu não posso servir, eu sou totalmente dependente disso. E você criar um anseio, assim como um animal deseja por água no meio do deserto, você orar de forma incessante. Tem gente que perde sono por causa de conta para pagar, perde sono por causa de problemas que está vivendo, mas nunca perdeu sono em oração para ser regenerado. Eles perdem tudo pelas ansiedades mais superficiais da vida, mas nunca ficaram acordados, perturbados em oração, porque ainda não foram regenerados. Eles vão tomar remédio para dormir, mas não vão dobrar o seu joelho. Dobrem os seus joelhos e orem a Deus para que vocês possam ter o coração regenerado. Isso é avivamento, isso é despertamento. É esta a chamada de Deus para você, para esta congregação nos últimos tempos, para que possamos unificar em um corpo em torno da verdade de Deus. Isso é um chamado de Deus. Eu falo profeticamente a você hoje. Você precisa sair desta comodidade, você precisa orar, clamar, chorar, que seja berrar diante dele, e diga: Deus, eu preciso te amar, eu estou me perdendo, eu preciso te amar, eu estou enganado, eu preciso te amar, eu achava tantas coisas, mas eu preciso te amar, eu estou tentando te amar, mas no máximo que eu consigo é como a mim mesmo, mas não é para amar o Senhor como a si mesmo, é para amar o Senhor sobre tudo, o próximo que é como você. E se isso não acontecer, só saia dali depois que você for cheio do Espírito Santo de Deus. Só saia dessa oração quando você for cheio do Espírito Santo de Deus. Pessoas que eram de um jeito e ao longo do tempo foi mudando, foi deixando a fé, é porque eles não entenderam que o clamor é a existência deles. Eu quero te dizer hoje, volte a orar. Volte a orar, mas não como antes. Se você continuar orando como você orava antes de parar, você vai parar de novo. Não é para você voltar como antes. Talvez você diga: eu queria voltar a orar como antes. Não é para voltar como antes. Se você parou de orar porque você orava daquele jeito e parou, agora é para de outra maneira. É para você ser inflamado a buscar a Deus em arrependimento, em oração e pedindo: Deus, encha o meu coração de amor o suficiente que nada, absolutamente nada vai me tirar de ti. Eu quero te convidar a esta oração. Fique de pé.